mês de abril é dedicado à saúde da visão. O Abril Marrom reforça o alerta aos problemas que podem causar cegueira, além da conscientização sobre as dificuldades das pessoas cegas. Este é o nosso assunto no quadro de saúde de hoje. Com a gente a doutora em oftalmologia, Tiana Burman. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, para mim é um prazer estar aqui com todos os telespectadores. Bom, detalhe, você pode mandar perguntas para a doutora pelo WhatsApp 99588-2374, 99588-2374, digite a sua pergunta e a gente passa para a nossa convidada. Bom, doutora, no Brasil estima-se que pelo menos 6 milhões de habitantes tenham algum problema de visão. 500 mil deles são cegos. Segundo dados do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, os 60% dos problemas de visão que causam cegueira são tratáveis. Quais os principais problemas de visão e esses que parecem que as pessoas não se atentam até chegar ao momento crucial? Verdade. É aí que o oftalmologista tem um papel muito importante, porque a grande maioria das pessoas, elas vão ao oftalmologista apenas para trocar os óculos. Sim. E aí a consulta, ela não se baseia apenas nessa troca de óculos, né? O oftalmologista, além de fazer a revisão do grau, ele vai olhar, fazer um exame de biomicroscopia para ver se o paciente, por exemplo, tem uma catarata, que é uma causa tratável de cegueira, né? Uma causa muito importante, muito comum de cegueira. Outra causa muito importante de cegueira que pode ser diagnosticada na consulta oftalmológica é o glaucoma. Sim. A gente realiza um exame que se chama medida da pressão intraocular, né? E se a pressão estiver alta e o paciente diagnosticar a tempo, a gente tem como tratar e evitar que esse indivíduo se torne cego no futuro. Sim. O glaucoma, ele, por exemplo, ele é uma doença que ele causa uma perda do campo de visão, então uma perda periférica. Muitas vezes o paciente demora para se dar por conta que está perdendo a visão. Então, por esse motivo que a prevenção é extremamente importante, porque o tratamento, ele só mantém a visão que o paciente tem. Né? A perda de visão no glaucoma é uma perda de visão irreversível. Então, daí a importância de procurar o oftalmologista. Além disso, tem uma série de outras doenças, né, que a gente pode diagnosticar no exame oftalmológico e que causam cegueira, como a retinopatia diabética. Todo paciente com diabetes ele deve constar periodicamente o oftalmologista para uma revisão. Né? Os descolamentos de retina, principalmente naqueles pacientes que são automíopes. Sim. Então, muito importante fazer um exame de mapeamento da retina para ver se tem alguma área de afinamento que tem necessidade de tratamento precoce. E a doença também relacionada à idade, a DMRI, que é a degeneração macular relacionada à idade, também é diagnosticada mediante uma avaliação oftalmológica completa. Nesse ponto, doutora, a gente tentando enumerar aqui, óbvio que se as pessoas seguissem aquele velho ditado, é melhor prevenir do que remediar, as coisas seriam mais fáceis, mas parece que a visão está muito atrelado, nesse caso, por exemplo, nesse último caso, à idade. Muitas pessoas vão imaginar que a catarata pode atacar só pessoas mais velhas. Isso é um mito, as pessoas têm que ter noção de que as doenças que afetam a nossa visão, elas podem começar muito cedo. Com certeza, né? Na realidade, hoje em dia está indicado a gente fazer a avaliação oftalmológica desde que se nasce. Né? Daí que nasceu o teste do olhinho, né? Um teste muito importante, que é o teste do reflexo vermelho, que se instituiu, um exame muito simples, né? Onde se coloca um feixe de luz na frente da pupila, do olhinho de uma criança, e observa-se que deve se formar um reflexo vermelho. Quando ele não se forma, isso é sinal que a criança pode ter algum problema visual e essa criança deve, então, ser encaminhada o mais breve possível a um oftalmologista. A catarata ela não acontece apenas com a idade, a gente tem, por exemplo, as cataratas congênitas. Sim. Né? Outra doença que causa cegueira também é a retinopatia da prematuridade. São aqueles bebês prematuros, né, e que nasceram com baixo peso. São bebês que devem ser encaminhados ao oftalmologista para uma revisão. Perfeito. Agora, segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, até 2020, 76 milhões de pessoas no mundo ficarão cegas. Quais os principais fatores de risco e até mesmo, não só esse relaxo que as pessoas têm, às vezes, de não se preocupar com a idade, só depois dos 40 anos começam a intensificar as revisões,
Mas existem outros fatores que hoje podem prejudicar? Por exemplo, eu estou aqui chutando, me corrija se eu estiver errado. Hábitos alimentares, noites mal dormidas, as pessoas não descansam a visão também em frente a computador, celular, tablet e tudo mais. Tudo isso, esse mundo maluco que a gente vive, essa correria, realmente pode também ser um fator que agrava problemas na visão? Na realidade, deve-se evitar a exposição a iPads e esses equipamentos eletrônicos, tablets, né, smartphones, especialmente no primeiro ano e meio de vida da criança. Após isso, as crianças, assim, supervisionadas pelos pais, né, e por um tempo limitado, não teria problema algum. Sim. Tá? A gente deve evitar assim, se expor a esses tipos de equipamentos eletrônicos muito antes logo antes de dormir, porque às vezes eles geram estímulos que prejudicam o sono e aí sim prejudica a saúde. Sim. Mas em termos de visão, isso não tem nenhuma implicação maior. Perfeito. Bom, a senhora falou agora há pouco sobre o teste do olhinho, né? Os testes são oferecidos na rede pública hoje são suficientes e caso o diagnóstico indique alguma coisa, a gente deve iniciar o tratamento mesmo? Quais são as orientações para esses tipos de problema na infância? Hoje em dia, a rede pública, a princípio, oferece nos maiores hospitais, assim, isso é oferecido. Né? E é um exame muito simples de ser feito, não necessariamente precisa ser feito por um oftalmologista. O próprio pediatra pode ser treinado a fazer esse exame e aí sim encaminhar ao oftalmologista caso exista algum problema, alguma alteração nesse exame. Sim. Vamos para a tela, doutora. A gente tem a participação. Meu nome é Jordi. Gostaria de saber se uma pelezinha... Claro que as pessoas às vezes não têm o nome correto para poder explicar, mas ele quer saber se uma pelezinha branca dentro do olho pode deixar a pessoa cega. Minha esposa tem isso em um olho. Pergunta o Jordi. Provavelmente o que o Jordi está perguntando é sobre uma doença chamada pterígio, né, que é uma pelezinha benigna que cresce na parte interna ou externa do olho e vai invadindo a córnea. A córnea é aquela parte transparente que está na frente do colorido do olho. Né? Essa é uma lesão que é benigna, é passível de ser operada cirurgicamente, então não causa perda definitiva da visão. Quando ela vai crescendo e vai alcançando o eixo visual, ou seja, a pupila, pode comprometer a visão, mas se tratada, se operada, é uma perda reversível da visão, digamos assim. Muito bem, vamos para mais uma. O Márcio Gomes, de Porto Alegre. Boa noite. Existem exercícios para evitar o glaucoma e se tem cirurgia no caso? Não existem exercícios para se evitar o glaucoma. A gente sabe que pessoas que têm histórico familiar de glaucoma têm um risco maior de sofrer também dessa doença. Então, se tem história familiar, tem que procurar o quanto antes um oftalmologista para medir a pressão intraocular, para fazer um exame de fundo de olho. No exame, o paciente com glaucoma ele tem um achado muito característico, que é o aumento da escavação, que é o aumento de uma aberturinha do nervo óptico, do nervo do nosso olho, então que chama a atenção do oftalmologista para investigar essa doença. Então, não existem exercícios, mas existem colírios que baixam a pressão do olho e tratam a grande maioria dos glaucomas. E quando eles não são controlados com o uso de medicação tópica, que seriam os colírios, a gente pode lançar mão de uma cirurgia. Perfeito. Só para fechar rapidamente, vou mandar um abraço para o meu amigo Guilherme Ferges, que trabalha no ramo, né, de óculos, enfim, e ele me convenceu a usar óculos escuro, um óculos correto, né, aquele de camelô que a gente não sabe a procedência. Usar óculos escuros ajuda também a proteger os nossos olhos, até mesmo em dia nublado, ele disse para usar. Sem dúvida, é muito importante o uso do óculos de sol com fator de proteção ultravioleta. Isso é muito importante porque através do uso desse óculos a gente vai evitar doenças como, por exemplo, catarata, como degeneração macular relacionada à idade, que é a DMRI. Sim. Na realidade, quando a gente usa um óculos de sol que não tem fator de proteção ultravioleta, inclusive é prejudicial para os nossos olhos. Porque como a lente ela é escura, ela permite uma dilatação da pupila e, com isso, um maior número de raios nocivos para o olho acabam atingindo os olhos e aí aumentando a nossa chance de ter catarata e DMRI, que é a degeneração da retina relacionada à idade. Bom, procure já o seu oftalmologista, a gente já sabe, prevenir é melhor do que remediar. Obrigado, doutora, seja sempre bem-vindo ao programa. Obrigado pelas Obrigada, dicas. Foi um ótimo prazer estar aqui com vocês. Desejo a todos um ótimo final de semana.